Olá, planeta estranho. A bolsa é um dos artigos mais utilizados hoje, principalmente pelas mulheres. Mas você sabia que existe uma misteriosa bolsa exibida por várias civilizações antigas com mais de 12.700 quilômetros de distância uma da outra? Este enigma da história é visto em esculturas sumérias e baixos relevos de 6.000 anos atrás. Os Anunnaki a carregavam, e no templo Göbekli Tepe do 10º milênio antes de Cristo, também é transportado por divindades mesoamericanas, dos Olmecas, Toltecas, Astecas, etc., e pela Austrália. Sua simbologia enigmática poderia representar um tipo de medição universal de peso ou fazer parte do equipamento de deuses com tecnologia futurista. Tu quer saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. A misteriosa Bolsa dos Deuses, pictogramas paradigmáticos. Os sumérios, desde o início de sua civilização em 4500 a.C., os Anunnaki foram retratados com artefatos peculiares, como a pinha, um tipo de relógio de pulso, e essa bolsa misteriosa. Muitas imagens mostram um deus alado segurando uma pinha com uma mão e a sacola divina com a outra. Outras imagens mostram a Dapa, Dagon, o deus dos peixes Oanes, segurando-o. Este deus aquático emergiu das águas do Golfo Pérsico e fundou civilizações, segundo a mitologia mesopotâmica. A 12.700 quilômetros de distância, na Mesoamérica, esculturas dos Maias, Astecas, Toltecas e Olmecas mostram o mesmo artefato. O exemplo mesoamericano mais proeminente é dos Olmecas. No sítio arqueológico de La Venta, no México, há uma gravura em pedra do deus Quetzalcóatl segurando a mesma sacola dos deuses que os Anunnaki carregavam. Este sítio foi fundado em 1750 a.C. Atlantes de Tula e Göbekli Tepe. Outro exemplo impressionante está nas estátuas monumentais toltecas dos Atlantes de Tula, em Tula, México. Eles são guerreiros representativos do mesmo Quetzalcóatl, e carregam a engenhoca enigmática, embora se pense que seja um atirador de atletismo ou dardo. Em Göbekli Tepe, encontramos este enorme templo localizado na Turquia. É considerado o mais antigo da história. A partir do 10º milênio antes de Cristo, o artefato aparece no pilar 43, em uma fileira de 3 sacos em figuras de animais, como pássaros e cobras. Também tribos da Austrália antiga pintaram imagens dessa sacola dos deuses. Além dos americanos nativos da Califórnia, Estados Unidos, principalmente pelos petroglifos de Coso. Deve-se notar que, no Egito Antigo, uma engenhoca semelhante é observada, a cruz Anki, ou egípcia, que é carregada da mesma forma. Símbolo de um peso padrão. De acordo com o livro Idioma da Era do Gelo, Traduções, Gramática e Vocabulário, do Dr. Robert Duncan Eastman e Jay Snyder, o símbolo da bolsa expressa um peso padrão, um padrão de pesagem. Esse peso padrão também denota um peso da autoridade ou o peso do poder, já que sempre foi desenhado pelos Anunnaki ou pelos reis sumérios, autoridades com poder. Outra explicação mais futurista é a dos astronautas antigos, que esses artefatos poderiam ter sido sacos para equipamentos de cosmonautas, pois são semelhantes aos usados atualmente porque esses deuses antigos eram viajantes celestes. A interpretação do peso padrão faz sentido, mas não explica por que várias civilizações antigas do mundo registraram a mesma bolsa dos deuses. Você pode pensar que os Anunnaki e os deuses antigos de lugares como México, Guatemala, América do Norte e Austrália eram as mesmas divindades. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios.
Isso é quase incrível demais para ser verdade. Comunidades religiosas completamente independentes construíram templos surpreendentemente semelhantes, embora separados pelo Oceano Pacífico. Quer saber mais sobre isso? Seja bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. À esquerda, o Templo Baksay, construído durante o Império Khmer, 9 a 13 d.C. À direita, o Templo das Máscaras na Guatemala. A simetria existe em toda parte. É o que nos dá uma sensação de proporção e equilíbrio harmoniosos e bonitos. Um tipo de simetria mágica também pode ser encontrada na natureza e no espaço, por exemplo. A imagem também sugere uma simetria profunda de cultos e tradições que duas culturas compartilham, apesar da grande distância que as separam. De fato, os templos da foto, Baksay dos Khmers, à esquerda, e o Templo das Máscaras, dos Maias, à direita, são surpreendentemente semelhantes. No entanto, as pessoas que os construíram eram completamente independentes e nunca se viram. Os Khmers e os Maias foram de fato separados pelo Oceano Pacífico. Mais algumas similaridades. Ambas pirâmides têm 3 plataformas principais ou degraus. Uma quarta plataforma menor está localizada no topo do terceiro nível e é composta por escadas estreitas. As escadas que levam ao topo dos templos são extremamente íngremes. Arcos com arrombos semelhantes, que parecem ter um objetivo simbólico e funcional. Esculturas de pedra idênticas com padrões estilizados semelhantes, com base na arquitetura de pedra semelhante de seus respectivos templos. Pode-se supor que ambas as culturas compartilham claramente os mesmos cultos, símbolos e talvez religiões. As similaridades são mesmo notáveis. Mas se essas culturas distintas compartilhavam das mesmas crenças, quem as colocou em contato? A história da humanidade está muito mal contada e precisa ser reescrita. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Por mais de 800 anos, o minarete dominou o horizonte de Mossul, no Iraque. Apelidado de Al-Adba, ou Corcunda, devido à sua inclinação de 3 metros. Pertencia à grande mesquita de Al-Nuri, encomendada no século XII. A mesquita e a torre foram reduzidos a escombros depois que o grupo terrorista tomou a cidade em 2014. Hoje, ambos podem ser vistos em uma exposição no Instituto do Mundo Árabe, AWI, em Paris. A reconstrução é digital, e não física. Mas a tradução da primeira para a segunda está em andamento em Mossul, agora liberada, graças a um projeto de reconstrução de 5 anos e 50 milhões de dólares. A exposição tem como objetivo mostrar como as tecnologias digitais estão redefinindo a arqueologia de resgate e contribuindo para a preservação de nosso passado. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. O Arco Monumental de Palmira, na Síria, destruído em 2015, foi recriado primeiro digitalmente, depois em mármore egípcio. Dessa forma está atualmente percorrendo o mundo. Essa iniciativa foi criticada por despir o arco do seu contexto. Essa exposição dá apenas um aceno ao arco, o produto mais conhecido da arqueologia digital até agora. A mostra se concentra em 4 locais de importância histórica no mundo árabe: Mossul e Palmira, junto com Alepo na Síria, e Leptis Magna, na Líbia. Todos viram impérios subir e cair, todos sentam-se sobre camadas de rico material arqueológico. Alguns são também, como essa exposição nos lembra, cidades vivas. Em uma tela gigante na primeira sala,
A cidade velha de Mossul é projetada em 3 dimensões. Uma visão aérea mostra como os monumentos antigos são incorporados ao tecido urbano e o quanto os dois foram danificados. Diante de nossos olhos, os monumentos são reconstruídos virtualmente. A startup com sede em Paris, Icone, fez uma parceria com o AWE para criar essas densas projeções, combinando dados de imagens aéreas tiradas por drones, fotos tiradas ao nível do solo usando um drone, e fotografias antigas dos monumentos antes de serem destruídos. Os drones permitiram que a equipe do Icone penetrasse nas cidades antes de serem desminadas. Não há objetos físicos na exposição. Através de documentários e entrevistas em vídeo, os visitantes aprendem que até muito recentemente, vários grupos religiosos viviam lado a lado em Mossul. Um dos símbolos do multiculturalismo da cidade era o túmulo de Jonas, um profeta para judeus, cristãos e muçulmanos, que foi enterrado na antiga cidade assíria de Nínive, onde Mossul está agora, depois que a cidade foi libertada em 2017. Os arqueólogos iraquianos descobriram que haviam destruído o túmulo de Jonas e cavado uma rede de túneis abaixo. Ao explorá-las, tropeçaram nos restos de um palácio assírio. Enquanto isso, os restos escondidos de uma sinagoga foram descobertos nos escombros do bairro judeu. A história de Alepo é diferente. Os danos foram garantidos. As consequências dos combates entre o regime sírio e as forças rebeldes entre 2012 e 2016. No centro da antiga Alepo fica uma magnífica cidadela do século XIII, construída sobre restos do período romano ou mesmo antes. As tropas sírias fizeram da cidadela a sua base. A partir daqui, eles bombardearam os rebeldes na cidade além, e assim aconteceu relativamente incólume. Os mercados da cidade, por outro lado, foram gravemente danificados. O comércio é o coração pulsante de Alepo, e os mercados estão sendo reconstruídos. Os visitantes da exposição podem passear virtualmente por eles como antes. As reconstruções em 3D de Palmira e Leptis Magna se enfrentam em uma sala, por causa do que elas têm em comum e o que as diferencia. Ambos são sítios puramente arqueológicos, não incorporados nas cidades modernas, mas destruiu 80% de Palmira. Embora tenha poupado principalmente o teatro romano do local, onde o grupo realizou suas execuções. O local romano menos conhecido de Leptis Magna, apelidado de Roma da África, foi saqueado e negligenciado e está ameaçado pelo aumento do mar. O emparelhamento tem um argumento maior. A guerra não é a única ameaça à nossa herança material, nem a única a qual as reconstruções digitais fornecem pelo menos uma resposta parcial. Usando um fone de ouvido, os visitantes podem se tornar turistas de realidade virtual e ver isso por si mesmos. Há uma omissão flagrante que torna essa exposição pungente ainda mais oportuna. Nenhuma menção é feita aos locais seminitas danificados pelas bombas sauditas, como a barragem de Marili, com quase 4.000 anos de idade. O AWE é parcialmente financiado pela Arábia Saudita, e a omissão enfatiza o fato de que tanto a decisão de destruir quanto a de reconstruir são políticas, como Varsóvia, Coventry e Dresden, devastadas na Segunda Guerra Mundial, sabem muito bem.